Eu aceitei um desafio que eu não sabia que seria tão difícil. Porque quando eu perguntei na semana passada quais são os heróis, alguns irmãos falaram de diferentes pessoas, mas uma irmã falou que era Sara. Falei, então eu vou pregar sobre Sara. Mas só que na minha cabeça, na minha memória, Sara tem alguma virtude? Bom, é bonita, mas isso não é virtude, não é verdade? Isso é um dom natural, não podemos chamar isso de virtude, né? Eu tive muito trabalho para encontrar, porque eu não posso falar de defeitos. Eu não falei defeito de Abraão, e tinha. Não falei defeito de Moisés, e tinha. Só na mulher eu vou falar de defeito, Leda? Não posso, né? De jeito nenhum, não é verdade? Então, eu me impus essa tarefa, até achei que a menina que sugeriu não estaria aqui, mas felizmente ela está, eu posso então prosseguir. Então eu vou começar lendo a história de Sara, como está na Bíblia, não é? Começando por Gênesis 11, 27. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu leio na versão Prazer da Palavra. Quanto a Tera, aos 70 anos, ele tinha 3 filhos: Abrão, Naor, neto, e Arã. Abrão nasceu em 1996 a.C. Estes foram os 3 filhos de Tera. Arã teve Ló e morreu onde nasceu, em Ur, quando seu pai ainda vivia. Abraão e Naor, neto, se casaram respectivamente com Sarai, filha de Tera, com outra esposa, e Milca, filha de Arã, e logo sua sobrinha, prática comum naquela época. Naor, neto, e Milca tiveram 2 filhos, Milca, o mesmo nome da mãe, e Isca. Quanto a Abrão, sua esposa Sarai era estéril. Na Prazer da Palavra eu vou distinguindo as pessoas, porque há muitos nomes iguais, mas são pessoas diferentes. Daí tem 2 Naor, um é o Naor, outro é o Naor neto. Tera pegou o filho Abrão, o neto Ló, filho de Arã, e a nora Sarai, para se mudar de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas no caminho, eles pararam em Arã, uma cidade da Turquia. Nessa cidade, Tera faleceu aos 205 anos de idade. Agora, Gênesis 12, 10. Houve muita fome na região, e Abrão buscou refúgio no Egito, para não morrer de fome. Assim, ele deixou Canaã. Antes de entrar no Egito, ele fez o seguinte trato com sua esposa Sarai: sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios a virem, vão querer você. Para tê-la, vão me matar. Vamos combinar o seguinte: quando lhe perguntarem, diga que você é minha irmã. Assim vou me tratar bem, e por amor a você, não vão tirar a minha vida. Sarai concordou. Agora, Gênesis 16, 1. Sarai, esposa de Abraão, era estéril. Como tinha uma empregada egípcia de nome Agar, Sarai disse a Abrão: Abrão, o Deus eterno não me deixa engravidar. Vamos fazer o seguinte: você tem relações com ela e eu lhe dou filhos por meio do ventre dela. O marido concordou. Agora, Gênesis 21. Como Deus prometera em Hebrom, Sarai ficou grávida. A família morava agora em Berseba. Ao bebê chegado na velhice, Abraão pôs o nome de Isaque, riso em hebraico. No 8º dia de nascido, Abraão o circuncidou, como Deus anteriormente determinara. Abraão estava com 100 anos de idade quando Isaque nasceu, em 1896 a.C. Voltando um pouquinho, Gênesis 20, versos 6 a 8. Sara comentou com Abraão: agora tenho motivo para sorrir. Todos que souberam do que me aconteceu vão se alegrar comigo. Quem podia imaginar
que a esposa de Abraão ainda amamentaria um bebê. Precisei chegar à velhice para lhe dar um filho. Isaac cresceu e foi desmamado perto dos 3 anos de idade. No dia em que o menino foi desmamado para comemorar, Abraão deu uma grande festa. Vamos então a Hebreus, só contando a história de Abraão. Hebreus capítulo 11, quando os nomes da galeria da fé são referidos, nós lemos sobre Sara nos versos 11 a 12, mais o 11, o seguinte: pela fé, Sara, a esposa de Abraão, recebeu a bênção da maternidade, embora fosse muito idosa e estéril. Ela foi abençoada porque creu que o Deus que lhe fizera a promessa era capaz de cumpri-la integralmente. Por isso, embora Abraão não tivesse mais condição de ser pai, acabou tendo uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. O que é que aprendemos com Sara? Primeiro, Sara é uma mestra do companheirismo. O marido que tiver uma Sara ao seu lado será bem-sucedido. Porque para onde depois Abraão ia, Sara está junto. Sara, como dizemos comumente, era uma companheira para todas as horas. Sara, por exemplo, criou o sobrinho de Abraão, que se tornou o sobrinho da família, Ló, que não era assim uma pessoa de bons relacionamentos, não era fácil no seu temperamento, mas Sara cuidou dele. E o companheirismo, nós sabemos disso, demanda sacrifícios. Se nós queremos ser companheiros, temos que saber que isso vai implicar de nossa parte sacrifícios. Abrão vivia como nômade. Era rico, mas nômade. E Sara era uma nômade com o seu marido Abraão. Sara continuou companheira de Abraão quando Abraão saiu para sacrificar o filho, como ele acreditava que ia acontecer. Que Deus pedira que ele sacrificasse o seu filho. Sara concordou por companheirismo e amor com a mentira que Abraão inventou para não ser importunado no Egito e depois, de igual modo, na terra de Canaã com o Abimeleque. Quero ressaltar que nós aprendemos com Sara a lição do companheirismo, mas quero frisar que companheirismo exige sacrifício. Se aplicarmos isso, pastor Samir, à vida familiar, nós não continuamos casados se nós não nos sacrificarmos. Se nós só continuarmos casados apenas com as delícias do casamento, nós não continuaremos casados. Porque Sara, de verdade, essa daqui, Sara, ser casada é maravilhoso. Pode se casar. Não, mas você está querendo, está a caminho, já estou profetizando. Mas não pense só nas delícias. Tem sacrifícios. Importante salientar isso, sabe por quê? Muita gente desiste ou de uma amizade, ou de um casamento, por causa da dificuldade, da discordância. Quantos amigos eu perdi, você perdeu, nós perdemos por causa de política?
E nós podíamos termos calado. O que nós falamos? O que o outro falou? Não podemos nos sacrificar pela causa da amizade? Ou, no caso de Sara, pela causa da família? Nem tudo que Abraão fez, Sara concordou. Eu garanto que ela não gostou da ideia de chegar no Egito e dizer, eu sou irmã dele. Mas ela concordou. Companheira. Eu gostaria de salientar isso, que para sermos companheiras, tanto na vida conjugal, companheiros na vida em geral, nós precisamos aprender a lição do sacrifício. E Sara deu claramente essa lição. Segundo lugar, Sara é uma mentora na proatividade. Eu sei que muitas pessoas observam essa atitude de Sara ao oferecer à empregada Agar para ter filhos, chamaríamos hoje de aluguel para a família, como algo precipitado. De certo modo, sim, mas eu quero salientar o lado positivo. Bem, Abraão, você vai ser pai, não vai? Mas você sabe que eu sou estéril, não sabe? Então vamos resolver isso? Não tinha um problema? Vamos resolver. E ela deu essa solução, que depois a gente viu que não foi assim uma boa solução, mas ela agiu, ela foi proativa, ela quis se antecipar ao tempo de Deus, como às vezes a gente faz, não é? Mas, por outro lado, positivamente, ela buscou uma solução, ela foi proativa, buscando fazer aquilo que ela achava que lhe competia. Muitas vezes já citei esse exemplo aqui. Nós, na vida familiar, na vida profissional, na vida eclesial, sabemos que Deus está ao nosso lado, acompanha a nossa vida, mas nós não sempre sabemos qual é a distância que Ele está. E às vezes nós achamos, agora sou eu, mas não é, é Ele. Agora é Ele, mas não é, sou eu. A nossa vida cristã é sempre um desafio nessa área. E sempre será assim. Eu diria até que tem que ser assim. No sentido de que há coisas que eu tenho que fazer e mais ninguém. E há coisas que eu tenho que esperar. Saber manejar isso não é tarefa fácil. Mas Sara nos ensina que, tendo uma visão do que fazer, nós temos que fazer. Sara não está no rol daquelas pessoas chamadas de procrastinadoras. Amanhã. Ela é do hoje, ela é do agora. Essa proatividade de Sara é um exemplo, quero salientar isso para todos nós. Terceiro lugar, Sara é uma mulher pronta para fazer o que Deus queria, apesar da vulnerabilidade dela. Isso então nos ajuda a pensar que Deus usa pessoas imperfeitas, como Abraão. Pense nos heróis da Bíblia, exceto Jesus e Maria. Todos têm defeitos. Todos. Abraão. Vamos começar com Noé. Enoque não tinha defeitos também. Vamos começar. Tirando Enoque, Jesus e Maria, todos têm defeitos. Então, Noé, homem que salvou a humanidade, tinha defeito. Abraão, Gideão, que foi citado aqui como um herói por alguns, tinha defeito. Davi tinha defeito. Salomão tinha defeito. Jeremias tinha defeito. Josias,
homem que fez a maior reforma religiosa da história de Israel, junto com Ezequias, ambos tinham defeitos. O que Deus fez por intermédio de Ezequias foi algo assim, acima do normal. Mas era um vaidoso que só, né? Aí, quando chega lá uns enviados do rei da Babilônia, ele mostra tudo o que ele tinha, abriu o cofre da tesouraria, olha a minha riqueza. Ato contínuo, vieram e levaram tudo. Queria mostrar que ele era poderoso e rico, não é? Ostentou, coisas só daquela época. Hoje ninguém mais ostenta, é claro, só naquela época. E aí, todos nós, João Batista tinha defeito, Paulo tinha defeito, Pedro tinha defeito, Timóteo tinha defeito. Eu posso até errar, né? Elias tinha defeito, Eliseu tinha defeito. Não, acho que posso parar por aqui, né? Já temos bons companheiros, não temos? E Sara também tinha defeitos. Mas estava pronta para obedecer a Deus. Vamos dizer assim, do jeito dela, ou do nosso jeito, ela creu que Deus faria o que prometeu. E esperou, e Deus fez o que prometeu. Eu estou muito à vontade. Porque Deus me usa, apesar dos meus defeitos. Se Deus não está usando você, não é por causa dos seus defeitos. É porque você não está posto nas mãos dele. Você pode ser uma pessoa que procrastina ou uma pessoa que se precipita. Deus usa você. Você pode ser uma pessoa que acerta mais do que erra, ou uma pessoa que erra mais do que acerta. Mas ele usa você. Sabe por que ele usa você? Desculpe o que eu vou dizer agora. Ele só tem você. Porque se ele só usar pessoas perfeitas, exceto eu, não conheço ninguém. Não é verdade, né? Uma brincadeira para dizer que acabaram de ver um defeito meu, né? Deus usa pessoas imperfeitas, porque todos nós somos imperfeitos. E Ele nos usa. É claro que nós queremos sempre ser menos imperfeitos. E a nossa tarefa é crescer de tal modo que nos pareçamos cada vez mais com Jesus e sermos cada vez menos imperfeitos, mas perfeitos nunca seremos. Aqui não seremos. E quando nós formos, não seremos mais usados. Porque no céu todos são perfeitos. Não tem igreja, não tem pastor, não tem dízimo. Isso não tem no céu. Porque isso existe porque somos imperfeitos. Lá, perfeitos, isso não é necessário. Diz o livro de Apocalipse que não havia templo lá. Porque tudo era o templo da presença de Deus. Mas aqui há templos, aqui há pastores, templos que não cabem às pessoas, pastores imperfeitos. Deus usa pessoas imperfeitas, você sabe muito bem disso. Mas eu quero destacar ainda a quarta virtude de Sara, que está no livro de Gênesis, capítulo 20, versos 6 a 7, eu destaco. Vocês se lembram que, quando o anjo disse a Sara que ela ia ter um filho, ela riu, ela deu uma gargalhada, ela, aspas, debochou do anjo. Português curto e grosso. Aí o anjo disse, você vai ver, quando eu voltar aqui, você já estará grávida. 99 anos? Bom, a história a gente sabe. E aí, quando Isaac nasceu, então ela chegou para o marido e falou assim, olha, querido, agora tem um motivo para sorrir.
todos que souberam do que me aconteceu vão se alegrar comigo. Quem podia imaginar que a esposa de Abraão ainda amamentaria um bebê? Precisei chegar à velhice para lhe dar um filho. Então eu destaco que Abraão é um exemplo de alegria quando é abençoada. No culto das 9, eu preguei sobre Abraão e disse que Abraão, pioneiro Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque. E datei esse período como sendo do século XIX. E Abraão, quando ele venceu vários inimigos numa guerra que fizeram contra ele, sequestrando seu sobrinho Ló, ele então reuniu 318 e foi atrás desses reis e os venceu. Quando ele voltou, cheio de coisas, carregando dos seus jumentos e camelos, ele se encontrou com Melquisedeque. Ele pegou então e deu o dízimo de tudo que ele tinha juntado na guerra, resultado do despojo da guerra, se chamado despojos de guerra, e deu 10% para Melquisedeque. Não havia igreja, não havia templo, não havia sistema religioso nenhum, e não havia nenhuma obrigação de se dar o dízimo. Porque isso só aconteceu 4 séculos depois, quando, mirando o exemplo de Abraão, Moisés então estabeleceu os vários elementos ligados à entrega de dízimos, sempre no plural, no Antigo Testamento. Em outras palavras, o dízimo não tem nada a ver com a lei, como alguns dizem. Não vou dar o dízimo porque eu sou da graça, ele é da lei. Use outro argumento, esse não cola. Porque o dízimo é 4 séculos antes da lei, que foi outorgada por Deus através de Moisés. Não era obrigatório. Em Canaã não se fazia aquilo, e nenhum outro povo presente ali. Por que Abraão fez? Por uma única palavra: gratidão. De igual modo, a atitude a imitar de Sara aqui é de gratidão. Ela reconheceu que Isaac era um presente de Deus, assim como o marido Abrão entendeu que a vitória dele sobre aqueles reis era um presente de Deus, que ele então respondeu com gratidão, e de igual modo assim se manifesta Sara na sua perspectiva. Mas ainda mais uma, e nós lemos isso não na biografia que o autor de Gênesis leu, mas na biografia sintética que o autor aos Hebreus nos lega. Pela fé, Sara, a esposa de Abraão, recebeu a bênção da maternidade. De quem era a fé? De Abraão ou dela? Sara, portanto, era uma mulher que tinha fé. E por essa fé, que é a fé que o autor aos Hebreus também menciona, que é ter a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Isso é fé. Foi pela fé, diz ainda o autor, que os antigos viveram. É pela fé que aceitamos que o universo foi criado por uma ordem de Deus, de modo que tudo que não existia passou a existir. A partir daí, o autor começa a dar os exemplos. Todos homens como nós. E nesse caso aqui, uma mulher como nós. Pela fé, Sara, a esposa de Abraão, recebeu a bênção da maternidade, embora fosse muito idosa e estéril. Ela foi abençoada porque creu
que o Deus que lhe fizera a promessa era capaz de cumpri-la integralmente. Quando você lê Gênesis, você vê uma nuance. Ela criou, mas riu. Não é? Aquele foi um momento, mas no conjunto da obra, podemos dizer assim, ela foi abençoada porque ela creu. É possível que naquele primeiro momento ela ficasse com tanta surpresa que riu. Mas depois, podemos imaginar, à luz do que lemos em Hebreus, refletindo, disse: se Deus me prometeu, a despeito de minha idade, isso vai acontecer. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos. E ela queria muito, esperava muito. E a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Por isso, embora Abraão não tivesse mais condições de ser pai, acabou tendo uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, e Sara participa dessa história. Nós somos conclamados a ter a fé que Sara teve, em meio às nossas limitações, em meio às nossas dúvidas. Porque mesmo nós que temos fé, há momentos em que duvidamos. Nós dizemos, mas Pedro, ele começou a andar sobre as águas e depois ele afundou. Bem, Pedro está na minha frente, porque eu não afundaria, porque eu não andaria sobre as águas. Mas ele ousou, ele deu o passo, ele andou sobre as águas, depois afundou. Eu nem isso fiz, ele está muito na minha frente. Eu estou dizendo que nós na vida temos dúvidas, temos incertezas. Nós oramos e aí Deus demora, ou achamos que demora, não é? E aí descremos, buscamos outras soluções, algumas dão certo, outras não dão certo. Assim somos nós. Então, eu diria que Sara, entre as muitas lições que nos dá, lega-nos esta. Se Sara, que era tão vulnerável quanto eu, creu e recebeu, eu também posso crer e receber. Penso, irmãos e irmãs, que Sara foi amadurecendo com o tempo, como todos nós, mas não só em idade. Pelo testemunho do autor aos Hebreus, que completa, então, complementa, por conseguinte, o que está em Gênesis, ela foi crescendo nessa fé, nesse conhecimento de Deus. E nós também. Eu não posso ser o mesmo homem de fé que eu fui há 10 anos. E nem posso ter menos fé do que eu tive há 10 anos. Eu tenho que ter mais fé do que eu tive há 10 anos. Eu preciso crescer na fé. E aqui, não é, pastor Alcenir? Como é que nós crescemos na fé? Alguns acham que temos que ter experiências espirituais estáticas, coisas assim extraordinárias, fabulosas. Eu não conheço nenhuma pessoa que cresceu na fé por meio dessas experiências. Porque essas experiências pedem mais experiências, mais experiências, mais experiências, uma imaturidade sem fim. O que nos fortalece no crescimento da fé é a oração e o estudo da Bíblia. Vocês sabem disso. Mas às vezes a gente acha, por ouvir tantas coisas, que temos que buscar experiências. Se elas forem o resultado da leitura da Bíblia e da oração, vão nos ajudar a crescer. Mas o crescimento é aos poucos.
crescimento é tijolo sobre tijolo. A minha fé não é hoje um alicerce e amanhã um prédio de 20 andares. É hoje um tijolo, outro tijolo, outro tijolo, e eu vou crescendo a cada dia até virar um edifício de 20 andares. A fé, nesse sentido, não tem mágica, é um crescimento. Por isso a Bíblia nos fala que nós crescemos na graça. Como assim? A graça não é perfeita? Sim, mas nós crescemos no conhecimento dessa graça e na aplicação dessa graça. Sara, recordo então, nos dá uma lição de companheirismo. Eu quero ser um companheiro como Sara foi. Falo como esposo. Falo como amigo. Quero ser alguém que as pessoas podem contar. Eu quero ser alguém que me disporei a fazer sacrifícios para manter o meu casamento, para manter as nossas amizades. E Sara nos dá esse exemplo. Eu me pergunto e lhe pergunto, podem confiar em nós? Nossos amigos podem contar conosco? Podem confiar conosco, em nós? Quando concordamos, quando discordamos? Quando alguma coisa não está do nosso agrado? Sara, um exemplo de companheirismo. Sara, uma mentora na proatividade. O ano pode passar e a sua vida pode ficar no mesmíssimo lugar. Ou o ano pode passar e você olhou para trás e diz, valeu a pena. Tinha essas tarefas, esses objetivos, eu dei os passos necessários, Deus me abençoou, eu subi os degraus até o topo onde eu queria chegar. É claro que para subir os degraus, eu tenho que contemplar o topo. Mas eu tenho que pisar o primeiro degrau. E é claro que não posso ficar parado no primeiro degrau. Eu tenho que pisar o segundo degrau. Até chegar aonde eu quero chegar. Sara era desse tipo. Sara, uma mulher pronta para, por intermédio dela, Deus agia, conquanto fosse ela tão vulnerável como qualquer um de nós. Não espere ser perfeito para Deus fazer de você um evangelista, que nunca fará, porque você nunca será perfeito. Essa possibilidade inexiste, mas ser evangelista, essa possibilidade existe, se você se colocar nas mãos de Deus. Mesmo Elias, diz a Bíblia, que era sujeito às mesmas paixões que nós, isto é, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós. Mas ele orou para não chover, e não choveu. Ele orou para chover, e choveu. Pagou um preço. Mas se você acha que vai ser cristão sem pagar o preço, vai ser outra coisa. Sara, um exemplo de alegria e gratidão quando é abençoada. Eu sou fraco nesse quesito. Agora não é um eu assim imaginário, um eu real. Já desses mesmos, em uma situação muito especial, eu orei muito a Deus por uma questão. E Deus decidiu nos abençoar. Aí eu fiquei pensando, eu agradeci? Não é que não? Fiquei com uma vergonha, me ajoelhei, pedi perdão, porque eu, sinceramente, sem comentários, eu pedi com tanta insistência. Deus me deu o que eu pedi,
E é claro, eu já estava pedindo outra coisa, né? Pulei a etapa da gratidão. E quando a gente pula a etapa da gratidão, a gente não reconhece quem fez. A gratidão é didática porque nos ensina quem é que venceu. Não fui eu, fui ele. Eu só orei. Se eu tive alguma virtude, fui pedir com insistência e persistência. E ele me deu. Mas eu não reconheci. Deixei pressuposto. Não tem que ser pressuposto. Gratidão não pode ser pressuposta. Tem que ser exercida. Pedi perdão. Ele me perdoou, estou resolvido. Mas não quer dizer que não vai errar de novo, infelizmente. Eu não sei com os irmãos se isso acontece, eu erro, depois erro de novo. Os irmãos são mais perfeitos do que eu, não estou nessa classe aí. Exemplo de alegria, exemplo de gratidão. Sara, um exemplo de uma pessoa que tem fé. Fé é ter a certeza das coisas que esperamos, que desejamos, e a convicção que vai acontecer o que ainda não aconteceu. Fé é confiança, fé é esperança, fé é comunhão com o Deus eterno. Sim, eu sei que eu falei 5 coisas sobre Sara. Você não vai lembrar as 5. Não há dificuldade com relação a isso. Mas lembra uma. Lembra aquela que lhe tocou, aquela que no seu coração você sente que precisa ser como Sara. Talvez ser um companheiro, uma companheira sacrificial. Talvez seja, ótimo. Talvez não seja. E Deus coloca nessa hora isso no seu coração. Pode ser que você se tocou com a gratidão, a alegria de Sara ao ter recebido a bênção de Deus. Diz, se lembre de tantas coisas que recebeu, de uma, de duas, hoje mesmo, e não agradeceu. Agradeça. Quem sabe você foi tocado por uma fé de uma pessoa vulnerável, como você é. E você diga assim, se Sara creu assim, e Deus a abençoou assim, venha Deus me abençoar. Lembro de Isaías, quando ele chega ao templo, num momento caótico na vida nacional, logo na vida pessoal também, ele contempla a Deus, e Deus diz, Isaías, você me viu? Vai ficar isso com você? Ou vai contar por aí? Mas tu sabes, né, pai? Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Falo muita bobagem. E vivo no meio de pessoas também cheias de pecado. Mas Isaías, eu vou usar você assim mesmo. Abre essa boca. Isaías abriu a boca. Deus mandou um anjo com uma pazinha cheia de brasa e queimou os defeitos, os malfeitos de Isaías. Agora, quanto ao povo, Isaías, você tem que falar para o povo. Se você não falar, eles não vão crer. Então ele diz, usa-me. E foi. É o maior escritor da Bíblia. Em quantidade, 66 capítulos tem o seu livro. Em poesia, não tem igual na literatura mundial. O defeituoso, como eu e você, se colocou nas mãos de Deus e escreveu maravilhas, como por exemplo, Isaías 52, 53, como Isaías 9, como Isaías 32, como Isaías 65, e poderíamos citar aqui praticamente todo o livro de Isaías. Sara, obrigado, Sara. Quero ser como você, para que assim então Jesus olhe por nós e diga, é você que eu vou usar, contemplando a nossa fé, como em pé agora iremos cantar.